Glória a Deus. Eu gostaria de saudar os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria de convidar os irmãos a estar de pé para nós orarmos, para iniciar o nosso culto nesta noite. Louvado seja Deus. Hoje tem sido um dia glorioso, né, irmãos? Estivemos ali pela manhã no Barrotué, onde aprendemos muito da palavra do Senhor, onde o Senhor falou com todos ali de uma maneira especial. E não será diferente aqui nesta noite, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, uma vez mais que o Senhor se faça presente em nosso meio. Tome a supremacia deste culto em Tuas mãos, ó Pai. Meu Deus, toma cada necessidade de cada servo do Senhor em Tuas mãos. Nós colocamos, ó Pai, este culto na Tua direção. Opera, Senhor. Usa os Teus servos que irão aqui falar do Seu amor, gratidão, meu Deus, que irão expressar a alegria de Te servir. Que o Senhor possa estar falando de uma forma especial conosco nesta noite. Meu Deus, os irmãos que não puderam estar aqui, Senhor, que o Senhor possa estar visitando, ó Deus, que eles possam estar recebendo a mesma bênção que nós estamos aqui nesta noite. É o clamor que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Podeis tomar assento. Iremos louvar nesta noite. Os irmãos, não se preocupem que eu sou desafinado mesmo, não vai conseguir acompanhar. É o louvor. Louvado seja Deus. Ensaiei a tarde toda, mas não tenho certeza que vai sair bem não. 171. Era um pecador, andava sem Jesus, minha esperança nem divina, hoje estou remido, Cristo me salvou. Cristo breve do céu descerá e contigo então me levará. O Salvador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Receber perdão, Cristo te aceita, pobre pecador. No
teus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve no céu descerá e consigo então me levará. Oh, aleluia, glória a Jesus. O pecador pode vir, ele aceita, louvado seja Deus. Nós um dia, meus irmãos, estávamos longe dele, ele nos aceitou. Nós não merecíamos, mas ele nos aceitou, louvado seja Deus. E por isso nós só temos motivo para glorificar o Senhor. Ninguém nos aceitaria, irmãos, mas ele nos aceitou, louvado seja Deus. Vamos cantar o 169. Glória a Jesus. Longe do Senhor andava no caminho de horror, pois Jesus não perguntava nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador e ali caiu os fardos de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas aqui também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas aqui também te chama, pois deseja te salvar. Oh, aleluia, glória a Jesus. Alguém pode explicar aqui nesta noite por que Jesus te ama? Nós não temos nada que agrade a ninguém,
mas Ele nos amou, louvado seja Deus. A Bíblia nos diz, o apóstolo Pedro diz que aprove a Deus nos escolher, segundo a presciência de Deus Pai, nos elegeu segundo o seu amor, louvado seja Deus. Nós não temos nada, irmãos, mas Ele nos amou, louvado seja Deus. Vamos louvar mais um, louvor 193, louvado seja Deus. Se eu sair desses, eu já não consigo cantar mais. Glória a Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos seus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Meus irmãos, que maravilha é sabermos que em meio a nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas, o Senhor não está alheio a Ele. Ele está vendo e está agindo, por mais que você não esteja vendo. Há momentos em nossa vida que nós se abatemos mesmo. Há momentos em nossa vida que nós não vemos solução, meus irmãos. Mas é neste momento que o Senhor está ao nosso lado, segurando em suas mãos, dizendo: eu estou contigo, eu vou te abençoar, eu vou abrir as portas, eu vou mudar este momento da sua vida. Basta você confiar nele. O salmista diz: por que se abate a minha alma? Porque se perturbas dentro de mim. Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, ele fala: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Louvado seja Deus. Espera no Senhor e Ele vai te ouvir. Louvado seja Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a estar de pé nesse momento, para nós lermos a palavra do Senhor. É um texto que eu estava meditando nesta manhã, Salmos 78 e o versículo 35. Louvado seja Deus. Você tem a liberdade para adorar a Deus, para bendizê-lo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 78 e o versículo 35, que diz assim. Amém?
Salmos 78, versículo 35. Lembra-te que lembra-te que o Deus é a sua rocha e que o Deus Altíssimo é o seu Redentor. Louvado seja Deus. Que palavra, meus irmãos. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança e Ele é o Redentor. É aquele que nos comprou da mão do inimigo, nos tirou, nos resgatou e nos deu liberdade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estes momentos de louvores, meu Pai, por essa palavra, Senhor. Senhor, agora eu venho orar pela vida de cada irmão que está aqui nesta noite, que irá expressar alegria em te servir. Senhor, que o Senhor possa estar usando eles de uma forma especial, falando ao coração daqueles que precisam de uma palavra de ânimo. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de deixar uma oportunidade para o nosso cooperador, irmão Ronald, nesta noite, fazer aquilo que o Espírito Santo lhe conceder. Louvado seja Deus. Cumprimento meus irmãos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, me sinto muito alegre de mais uma vez estar na casa do nosso Senhor Jesus Cristo e mais feliz ainda com a presença do meu filho, hoje nos visitando. Louvo a Deus pela vida dele, que o Espírito Santo do Senhor possa guiá-lo. Esta é a minha oração para ele, para minha família e para todos. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, irei deixar 4 versículos na epístola de Tito, para a meditação da igreja. Tito, seu capítulo 2, versículo de número 11, 12, 13 e 14. Que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ela nos diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundanas, vivamos nesse presente século sóbrio, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, devemos ser gratos a Deus pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo ter nos alcançado. Louvado seja Deus. A maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos escolheu, nos tirou do mundo de pecado e até a sua volta, ela irá nos guiar, nos tirando das coisas desse mundo, das coisas mundâneas. Sabemos que é a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo que irá nos guiar para um dia estarmos morando no céu. Sabemos, meus amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pagou um preço alto para que hoje nós podemos ser purificados. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela graça ter me alcançado, e nós sabemos que cada um aqui devemos viver agradecendo ao nosso Deus, porque a graça dele foi maravilhosa para conosco. Louvado seja Deus. Se não fosse a sua maravilhosa graça, louvado seja Deus, nós hoje poderíamos estar perdidos nesse mundo, sendo guiado pelo espírito maligno. Mas não, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos alcançou. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos deu essa graça. E sabemos, meus amados irmãos, que a igreja, ela guarda a bem-aventurada esperança
e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela estará conosco até a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dando força para continuarmos seguindo o caminho que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Onde estaremos nós se não fosse a graça do Senhor? Deixa a oportunidade também para nosso irmão Cedina e logo após o nosso cooperador, irmão Antônio. Glória a Jesus.
Glória a Deus, né, irmãos? Que palavra. Nós devemos seguir o Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós vemos dentro da palavra do Senhor um exemplo daquela mulher. Ela estava à beira do tanque, ela foi buscar água, e ela começando um diálogo com o Senhor Jesus. E o diálogo, quando se encerra o diálogo, a Bíblia diz que ela larga o cântaro e volta para chamar o povo. Ela foi com uma necessidade, mas quando ela encontrou o Senhor Jesus, aquilo que ela tinha por necessidade já não era mais necessidade na vida dela. Assim somos nós. Quantas vezes nós vemos com um problema, o Senhor fala algo no nosso coração e nós entendemos que não é nada daquilo que nós queremos. O que nós queremos é estar aos pés do Senhor, louvado seja Deus. Oportunidade para o nosso irmão Antônio. Ele está aí? Acho que nem ouviu. Amém? Glória a Deus. Vamos deixar então a nossa irmã Marli nesta noite fazer aquilo que o Espírito Santo lhe conceder. Louvado seja Deus. Cumprimenta a igreja com a santa paz do Senhor. Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor com o hino da harpa. Irmãos, eu vou tentar louvar o Senhor com esse louvor da harpa. Número 235, se os irmãos souberem, pode me ajudar. Deixa eu ver se comprado com sangue de Cristo. Comprado com sangue de Cristo. Comprado
verdade. Graças a Deus, né, irmãos? O instrumentista nos ajuda muito, né? Porque às vezes as vozes falam e hoje à tarde eu percebi que a minha garganta está meio pesada, sabe? Mas amém. Que o Senhor seja louvado. Glória a Deus. Deixa a oportunidade também para a nossa irmã Lavínia, nessa noite, fazer aquilo que o Espírito Santo lhe conceder. Irmãos, sexta-feira também o culto foi uma bênção ali na praça. Eu saí dali cheio do poder de Deus. Porque se as pessoas dessem crédito ao que foi falado ali, o mundo todo estava salvo. As pessoas não precisavam, porque o Senhor falou ali. Ninguém ali vai, se o Senhor voltar agora, ninguém ali será por inocente, porque todos ouviram o Senhor falar com eles ali. Glória a Deus. Nós estamos numa turnê, né? Sexta, sábado, domingo, domingo pela manhã, domingo à noite, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu me quis converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus.
A palavra do Senhor diz que, Jesus certa vez disse que quando eu for levantado ao madeiro, a todos atrairei a mim. Meus irmãos, eu fico imaginando o que uma cruz tem de bonito para atrair alguém. Um homem pendurado numa cruz, sofrendo. Ele diz que aquilo atrairia as pessoas. Aparentemente, é uma loucura isso. Mas o pecador, quando olha para a cruz, ele vê a redenção da sua alma. Louvado seja Deus. Por isso nós estamos aqui. Deixa a oportunidade também para a esposa do evangelista Aldair nesta noite. Fazer aquilo que o Espírito Santo lhe conceder nesta noite. Logo após a nossa irmã Yasmin, o irmão Calei. Fazer aquilo que o Senhor lhe conceder. Senhor Jesus. Você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos, se não tem palavras, comece a chorar. Gemidos no Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar, Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz tem um gemido e não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar, Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele
Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor tem nos ouvido, amém? Louvado seja Deus. Enquanto o irmão Calei e a irmã Yasmin louva, será recolhido os dízimos das ofertas para a casa do Senhor. Você pode glorificar o Senhor porque Ele tem ouvido o seu clamor nesta noite. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu também saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Não se te dá que morramos. Podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem andar ou tragar, que leva o Senhor Rei dos céus e pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, com vós Jesus para nos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair? Eu pereço sem ti, ó meu mestre. Vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sejam encapelado mar, da ira dos homens, do gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos
atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens ou gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que levam sem correr nos céus. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, com voz que estou para vos salvar. Sim, sossegai, sim, sossegai. Deus maravilhoso. Quando eu ouço esse louvor, irmãos, eu lembro em 2014, quando eu tive um começo de depressão. E eu tinha e parecia que eu tinha uma tormenta dentro de mim. Não havia lugar bom, não havia comida boa, não havia nada. Aquela crise existencial onde parece que as coisas não têm sentido na sua vida. E eu pedia só a Deus, ó Deus, acalma essa tormenta dentro de mim, aquela coisa ruim, aquela coisa... E só emagrecendo, e não via alegria em nada, não havia sentido em nada. E eu pedi a Deus, ó Senhor, acalma essa tempestade dentro de mim. Toda vez que eu ouço esse louvor, eu lembro da calma que o Senhor me trouxe no momento mais difícil da minha vida. Amém? Talvez você está passando por uma tormenta, talvez não é tão profunda, mas tenha certeza que o Senhor tem poder de mandar acalmar na sua vida. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé para nós orarmos. Vamos dar um tempo hábil para o pregador nesta noite, para que ele possa expressar melhor. Amém? Sei que ele está ansioso. Feche teus olhos, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco uma vez mais, porque já falou profundamente, irá continuar falando conosco nesta noite. Feche teus olhos. Senhor Deus, assim nós te pedimos, ó Pai. Nós já ouvimos a Tua voz através dos louvores, dos testemunhos, Senhor, daquilo que os irmãos expressaram de alegria na Tua presença. Senhor, nós vamos pedir também para que o Senhor venha falar pelo ministério da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz que dos ventos o Senhor faz mensageiros, dos Teus ministros uma labareda de fogo. Então usa o Teu servo nesta noite uma vez mais, para falar não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. É o clamor que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, feliz, alegre pela oportunidade que Jesus ele nos concede de estarmos reunidos. Aproveitar que os irmãos se encontram de pé, eu quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias. Lucas, capítulo de número 15. Glórias a Deus. E os versículos de número 19 e 20. Glórias a Deus. Lucas, capítulo de número 15, e os versículos de número 19 e 20. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhes disse: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Somente estes versículos. Os irmãos, podeis vos assentar, serei breve, irmãos. Aleluia. Lucas, até brincando,
concernente ao tempo, mas serei breve. Aleluias. Esta tarde minha esposa não veio agora à noite, né? Estivemos, depois que chegamos em casa, depois que viemos do bairro Altoé, fomos ali ainda na casa da irmã dela, lá embaixo nos quilômetros, né? Foi preciso descer e ir lá, e aí, né? Acabamos chegando já um pouco tarde, né? E a correria, aí isto não foi possível ela estar esta noite juntamente conosco, mas eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vós. A minha oração é para que Deus, Ele multiplique, para que Deus abençoe, para que Deus enlarguece os caminhos de cada um dos irmãos. Esta é a minha oração ao Senhor, aleluias, pela vida de cada um dos irmãos aqui desta congregação. Não é que nós não queremos que Deus abençoe os demais, né? Nós queremos que Deus abençoe, mas há um carinho, né, especial pela vida de cada um dos irmãos, e eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vós, né? Que Deus continue abençoando. O presbítero Ademarcos não pôde estar, ligou para mim, estava ali em Jaguaré, foi visitar o avô dele, né, que amputou a perna, teve que fazer este procedimento, mas segundo ele, né, ele está com uma aparência bem melhor depois de feito todo este processo, né? Mas vamos continuar orando para que Deus ele continue, né, trabalhando na vida do nosso irmão João, e assim, né, fazendo com que ele, porque quando a pessoa entra numa situação assim, irmãos, já de imediato, né, já se imagina um pior, né? Mas nós cremos que aquilo que é para nós passar é para nós. Tinha uma irmã, uma vizinha nossa, ela me viu crescer, ela me conhece desde pequenininho. Hoje ela já não está mais entre nós, e ela tinha uma diabetes tão grave, e ela precisou ser amputada as pernas. E pensa numa mulher que mesmo com as pernas amputadas em cima de uma cama, você chegava para conversar com ela, no semblante dela sempre tinha um sorriso, e a palavra dela era sempre, né? O que eu estou passando é aquilo que Deus permitiu para mim passar, e não é para outro, é eu que vou passar por isto. Sempre feliz, né? Então nós entendemos, irmãos, tem situações que quem vai passar somos nós, não é o nosso irmão, mas o Senhor ele vai passar conosco, ele vai nos dar força. E eu sempre lembro dela, né, com aquela, toda vez ela desde pequeno ela tinha um carinho muito grande por nós, pela minha família, e ela sempre me via quando a gente estava descendo o morro. Muitas das vezes ela estava na frente do quintal, na frente da rua assim da casa dela, ela falava assim: meu filho, vai lá dentro, toma café, tem queijo, tem pão, entra lá. E aquilo ali, né, era uma vizinha, né, que para nós era como uma mãe, mas ela sempre tinha isso, irmãos. Ela perdeu as duas pernas, ficou, né, as vistas escureceu por causa do diabetes. Os irmãos imaginam numa situação que aquela mulher ela passou, mas ela sempre dizia com um sorriso no rosto: o que eu estou passando é para mim passar. Quando nós olhamos, né, a situação do nosso irmão João passando, né, já tem mais de 30 dias internado, aí agora chegou nesta situação de ser amputada a perna, né? E hoje o presbítero Ademarcos falando, né, que ele está com um semblante melhor, mas vamos continuar orando, porque nós cremos que Deus ele tem o poder, aleluias, de dar, né, mais dias para ele na face desta terra, e que algo possa ser feito através da vida dele, no meio da família. Não sabemos qual o propósito, mas Deus ele sabe de todas as coisas. Mas, meus irmãos, quando nós começamos a meditar no livro de Lucas, o doutor Lucas, ele vai escrever, ele vai contar uma das parábolas onde o nosso Senhor, ele recita, ele dita para que ficasse um aprendizado para aqueles dias, aonde a igreja que lhes acompanhava, eles pudessem ouvir e ver,
e assim tirar também um aprendizado para as vossas vidas. Quando nós vemos Lucas, ele vai contar a parábola do filho pródigo. E quando Lucas ele conta a parábola do filho pródigo, Lucas ele vai dizer que havia um senhor que ele tinha 2 filhos, e um destes filhos ele vai pedir uma parte da herança. E quando ele pede a parte da herança, a Bíblia ela vai nos dizer que este pai ele não vai questionar, ele não vai murmurar, mas ele vai pegar aquilo que cabia a este filho e vai dar a ele, para que ele fizesse assim como fizesse o que desejava o teu coração de fazer. E então nós vemos que a Bíblia diz que este filho, ele pega toda a quantia de dinheiro que lhes cabia na parte dos bens que o teu pai ele tinha, e a Bíblia diz que ele sai. Então, quando nós vemos, irmãos, para este texto, nós vemos que todas as vezes que é repartido algo, que é dado algo em herança, né, nós vemos que hoje, por questões de tributos, né, nós vemos muitas pessoas que possuem bens, possuem riquezas, eles já estão dividindo, né, em vida, né, para que depois de falecido não haja briga, não haja contenda, né? Mas nós vemos que este filho, né, o teu pai não era morto, mas ele pede enquanto o teu pai ele está em vida, né? E nós vemos que não se pede herança, né? Um filho não se pede herança a um pai enquanto o pai ele está vivo, né? Mas nós vemos que este filho ele pede, mas o seu pai ele não questiona e entrega a ele aquilo que lhe cabia na parte das fazendas que aquele homem ele possuía. E a Bíblia diz que este homem ele pega este dinheiro, ele sai da onde ele morava, vai para um lugar bem longe, e então ali ele, com este dinheiro, ele começa a gastar, começa a fazer aquilo que alegrava o teu coração. E quando ele entra por este caminho, a Bíblia diz que o dinheiro ele se acaba. E então aqui, irmãos, é importante nós observar que tudo aquilo que vem para a nossa mão fácil, tudo aquilo que não tem um preço, é importante nós observar que não é se dado o valor necessário, não é se dado o valor, né, que realmente vale aquilo ao qual recebemos ou colocamos na nossa mão. É bem comum nós vermos que todos os filhos que recebem uma herança, né, nós vamos ver que todos gastam de uma maneira regalada, aonde quando se olha, se depara em uma situação, ele já não tem mais nada, já gastou tudo aquilo. Mas por que gastou? Gastou porque não soube o valor que custou tudo aquilo que recebeu. É muito comum nós vermos isto em meio às famílias, em meio aos filhos que recebem uma herança do seu pai. Aleluias, ele gasta, ele joga tudo fora, porque ele não sabe o preço, ele não derramou uma gota de suor, aleluias, por aquilo que ele recebeu. E é comum nós vermos isto acontecer em meio à sociedade que nós vivemos. Eu me lembro muito bem, irmãos, que a minha avó, ela tinha, né, uma posse de terra ali nos quilômetros, e o meu pai, ele muito desejava comprar estas terras. Na época, né, as situações dava, mas aprouve os outros irmãos, outros filhos, né? Minha avó, ela vendeu estas terras, mas aí ela comprou uma casa aqui na cidade de Nova Venécia, e esta casa ela está ali no bairro Ascensão até hoje. Mas já se morreram os filhos, agora só resta-se os netos, e eu sou um deles, né? Mas é uma casa antiga, né? E é um valor que, se nós formos olhar, não é um valor muito significante, né? Porque é algo, vamos dizer assim, não se tem um valor muito alto. Mas o meu pai, eles eram em 5 irmãos, e esta casa é para dividir para 5. Aí nós vemos, irmãos, para o valor e a importância daquilo que temos ou recebemos.
Eu tenho um primo, né? E este primo, quando o meu tio ele faleceu, o meu tio deixou seguro, o meu tio deixou algumas coisas. E este primo meu, ele pegou tudo que tinha, ele gastou de maneira que hoje ele não tem nada, jogou tudo fora. Mas hoje nós temos aquela casa ali, aquela casa só é vendida se todos concordar. Mas este primo, né? Esta semana eu me lembrava deste fato, me veio à mente agora, porque apareceu, nós estipulamos um preço e apareceu umas pessoas querendo comprar e oferecendo, né, um valor que não está no nosso coração de aceitar aquele valor. E ele começou, né, naquela mandação de mensagem, tem mensagem no meu telefone que até hoje eu não vi, porque ele começou a mandar mensagem a dizer: rapaz, dinheiro está tão difícil, esse homem apareceu, oferece tanto, eu acho que nós podíamos pegar, dividido para 5, vai dar tantos mil para cada um. Mas, irmãos, a minha mãe virou para mim e falou assim: meu filho, não pega não, não pega não, porque nós temos que assinar, e se nós temos que assinar, e nós não assinando, não tem negócio. Mas o que eu quero deixar para os irmãos, porque Deus ele me fez eu meditar concernente a estas coisas. Para muitos não tem valor, para este primo meu mesmo, ele só está olhando para aquela importância, ele jogou tudo que o pai deixou, ele jogou fora. Hoje a única coisa que ele tem, né, é a casa onde minha tia mora, é somente. Ele não deu importância para os bens, para aquilo que o meu tio deixou para ele. Como esta casa não será diferente, mas o Senhor, ele me fez meditar alguns dias atrás, né? Precisamos dar valor àquilo que recebemos do nosso Pai. Precisamos dar valor àquilo que recebemos, aleluias, de herança. Aleluia, seja herança, irmãos, terrenas, precisamos dar valor. Muitas das vezes para muitos é algo insignificante, aleluia, mas para nós tem um valor. Para nós tem um valor e nós precisamos dar valor, aleluias. Então quando nós olhamos, irmãos, para o nosso Pai Celestial, aleluias, que muito Ele nos dá, aleluias, que muito Ele nos abençoa, aleluias, nós precisamos de dar importância, aleluias, para aquilo que o Senhor, Ele nos dá, para aquilo que o Senhor, Ele nos concede viver aqui na face desta terra, aleluias, sabendo que nós não merecíamos nada, sabemos que nós, aleluias, estávamos condenados à morte, mas Cristo, aleluias, pelo qual Ele muito nos amou, que deu a tua vida, aleluias, que se entregou para ser morto, derramou teu sangue inocente na cruz do Calvário por nós, aleluias, aonde nós somos regenerados pela graça do nosso Senhor, aleluias. Nós precisamos de entender, aleluias, que precisamos aprender, aleluias, a dar valor àquilo que nós recebemos do nosso Pai, aleluias. Seja, aleluias, na face desta terra, dê valor, aleluias, porque o teu pai, ele pagou um preço, a tua mãe, ela pagou um alto preço, aleluias, para ter aquilo, aleluias. Então não podemos jogar fora, aleluias, não podemos dar de mão beijada para ninguém, porque aquilo, aleluias, não sabemos, irmãos, não sabemos, só quem sabe é quem vive. Quando nós nos falamos em herança, aleluias, o meu pai, a minha mãe esta semana, ela me dizendo: meu filho, o teu pai não deixou nada para vocês de herança. A única coisa que nós lutamos foi para comprar este lote. Seu pai construiu esta casa, tudo dele foi ali, o sangue dele estava ali, aleluia, o suor dele, tudo que ele fez estava ali. Mas ela dizia para mim, mas o seu pai, ele dizia que muito ele queria fazer para deixar para vocês. Aleluia, eu quero te dizer nesta noite, pai, eu quero te dizer nesta noite, mãe, eu quero te dizer nesta noite, filho, aleluias,
Valorize, aleluias, aquilo que o teu pai ele deixou para ti. Mas irmão, meu pai deixou somente uma casa e esta casa é para muitos, aleluias. Valorize esta casa, porque muitas das vezes vai ter um filho que não sabe o valor, aleluias, deste objeto e vai querer jogar fora. Mas se você sabe o valor, valorize, aleluias, porque foi o teu pai, aleluias, foi preço de sangue, aleluias, porque somente ele sabe, aleluias, o que ele passou, o que ele enfrentou, aleluias, para que você viesse estar ali, aleluias. Então valorize, porque a Bíblia diz que este filho, aqui da parábola onde Jesus ele conta esta parábola, este filho, ele não valorizou, ele não deu crédito, aleluias, para o teu pai que ainda estava vivo, e ele pede tudo aquilo que lhes pertencia, mas o pai, sem questionar, o pai sem reclamar, ele entrega tudo ao filho. Mas a Bíblia diz que este filho ele joga tudo fora, aleluias, ele gasta tudo de maneira, aleluias, errônea, ele joga fora, ele não dá valor. Mas a Bíblia vai dizer, aleluias, que este filho ele chega em uma situação de miséria, aleluias, ele chega em uma situação aonde ele vai desejar comer as comidas daqueles porcos ao qual ele estava vivendo aquele cenário. E quando ele deseja, aleluias, a Bíblia diz que ele se lembra do teu pai, e quando ele se lembra do teu pai, ele vai dizer: irei eu ter com meu pai, porque eu sei, aleluias, que se eu voltar, aleluias, e ter com meu pai, e pedir ele para me tratar como um dos teus funcionários, ele vai me tratar como um dos teus funcionários, porque a maneira que eu estou vivendo aqui, aleluias, os funcionários do meu pai, eles vivem melhor. Então a Bíblia diz, aleluias, que este filho, aleluias, ele vai voltar, aleluias, e ele vai então chegar. Então a Bíblia diz que quando o teu pai, aleluias, que o avista de longe, ele vai ao encontro deste filho, e quando ele vai ao encontro deste filho, a Bíblia diz que ele vai o abraçar, ele vai o beijar, aleluias, ele vai mandar, aleluias, trazer vestes novas, ele vai mandar matar um cordeiro, ele vai festejar, aleluias, porque, aleluias, aquele filho que estava perdido, aleluias, ele retornou, ele voltou. E quem é este filho? Aleluias. Quando eu meditava neste texto, o Espírito Santo de Deus ele colocava ao meu coração: quem é este filho que não está satisfeito? Aleluias. E o Espírito Santo colocava ao meu coração: este filho é eu, este filho é você. Aleluias, que muitas das vezes não estamos satisfeitos com nada. Muitas das vezes questionamos, irmãos, coisinhas simples, aleluias, detalhes. Muitas das vezes questionamos um ponto, questionamos uma vírgula, aleluias, mas eu quero te dizer, aleluias, eu quero te dizer nesta noite, aleluias, que o Espírito Santo ele nos desperta, aleluias, sejamos gratos, aleluias, aquilo que o Senhor ele tem nos dado, aleluias. Tu tens uma família com saúde, agradeça a Deus, aleluias, porque muitos estão dentro de um hospital, aleluias, muitos estão, aleluias, passando em situações, aleluias, terríveis, aonde só ele e ela sabe o que está passando, e muitas das vezes nós questionamos pouca coisa, mas o Senhor não tem nos deixado faltar o arroz e o feijão, o Senhor não tem nos deixado faltar, aleluia, o leite das crianças, aleluia, não tem nos deixado faltar o pão, aleluia. Então sejamos gratos a Deus, aleluia, porque eu sempre digo, irmãos, que a pior coisa é o ingrato. A pior coisa é o ingrato. Mas como assim, irmão? Porque para o ingrato podemos fazer de tudo para ele nunca vai estar satisfeito com nada, aleluia. Mas eu quero te dizer nesta noite, sejamos gratos ao nosso Deus.
Aleluia, sejamos gratos, aleluia, sejamos gratos. Sejamos gratos, aleluias, porque o Senhor, Ele se agrada, aleluias, porque Ele nos conhece. Então sejamos gratos a Deus por tudo, aleluia, sejamos gratos pelas lutas, sejamos gratos pelas tribulações, sejamos gratos pela adversidades, porque se o Senhor, Ele permitiu a luta, se o Senhor, Ele permitiu a adversidade, Ele sabe que você tem estrutura para vencer, aleluias, porque se você não tivesse estrutura, Ele não tinha permitido, aleluias, aleluias, se ele não soubesse, aleluias, que você tinha estrutura, Ele não tinha permitido para você passar, mas Ele só permitiu, porque Ele sabe que você tem força, Ele sabe, aleluias, que você tem estrutura óssea e física para suportar todos os açoites, aleluias, que há de sobrevir, aleluia, sobre você, sobre nós, aleluias. Então sejamos gratos, aleluias, pelas lutas, pelas tribulações, aleluias, porque o Senhor, aleluias, Ele escreve um novo amanhã, o Senhor, aleluias, Ele escreve um novo amanhecer para as nossas vidas, aleluias, porque Ele é Deus, aleluias. O choro, ele pode durar uma noite, aleluias, mas a alegria, ela vem pela manhã, aleluias. Mas se o choro, ele permanecer, você pode ter a certeza de uma coisa, que cada lágrima que cai dos teus olhos, o Senhor colherá todas elas, e no final de todo o processo, você vai cantar o hino da vitória, aleluias, como Miriam, ela cantou, aleluias. Você vai se deleitar, aleluias, na gordura, você vai se deleitar, aleluias, no melhor de Deus para a tua vida, porque Ele vai continuar te dando força, aleluias, até o dia da volta, aleluias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias. O Senhor, Ele continuará, aleluias, dando força, aleluias, para nós, para a igreja do Senhor. A Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor, Ele venceu, aleluias. E se o Senhor, Ele venceu, Ele vai nos dar força, Ele vai passar o vale conosco, e nós vamos caminhar, aleluias, cantando o hino da vitória, aleluias, porque o Senhor, Ele passarás conosco, aleluias, mas passaremos, aleluias, com um sorriso, aleluias, em nossa face, em nosso semblante, porque o Senhor, Ele passarás conosco. Então a Bíblia diz que este jovem, após ele chegar em casa, aleluias, o teu pai vai o encontrar, vai o abraçar e vai beijar, porque o teu pai, aleluias, ele te ama, aleluias. A Bíblia vai dizer, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu único filho. Aleluias, nós não merecíamos estar aqui, irmãos. Nós não merecíamos, aleluias, colocar um terno, aleluias, se vestir bem vestido, aleluias, aonde muitos olham e até brinca, eu falo porque brinca comigo, aleluias, né? Muitos até olham e brinca, né? E diz, ó, como estar, aleluias, parecendo um doutor, aleluias, tá num terno, aleluias, tá bonito, aleluias. Nós não merecíamos, aleluias, mas somente porque Deus, Ele nos amou, aleluias, Ele nos tirou, aleluias, do mundo que nós vivíamos, aonde estávamos condenados à morte, aleluias, mas aonde Jesus Cristo, Ele foi lá, aleluias, e pagou o preço pelas nossas vidas, aleluias, aonde Jesus Cristo, aleluias, Ele derramou o teu sangue inocente na cruz do Calvário por nós, aleluias, aonde não se pode medir, aonde não se pode calcular, aonde não se pode pesar, aleluias, a grandeza
grandeza deste amor de Deus para conosco, aleluias, que foi o amor que Deus ele nos amou, aleluias. Não conseguimos imaginar, aleluias, quando nós olhamos para um filho, aleluias, e calculamos o amor que nós temos por um filho e defendemos ele a todo custo, aleluias. Agora você calcula isto no amor de Deus, aleluias, por uma humanidade perversa, por uma humanidade corrompida no pecado, aonde a Bíblia diz que Deus olhou dos céus e não viu um justo, aleluias. Mas quando ele não vê um justo, aleluias, eu imagino Cristo, aleluias, olhando para o Pai, dizendo: Pai, eu vou lá, pago o preço, compro eles e trago todos, aleluias, para ti de novo, através do meu sangue, através do meu sacrifício, aleluias. Este foi o preço pelas nossas vidas, aleluia. Sejamos gratos, igreja do Senhor, sejamos gratos àquele, aleluias, que derramou o teu sangue na cruz do Calvário por nós, aleluias. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu disse aos irmãos que seria rápido, aleluias. Não é, irmãos, que se for para nós pregar, aleluias, nós pregamos, aleluias, mas é o que Deus lhe tem colocado ao meu coração, aleluias. Porque muitas das vezes nós somos comparados com este jovem, aleluias, ingrato, aleluias. Mas é importante que todas as vezes, irmãos, que nós formos questionar, aleluias, lembramos daquilo que Jó ele fala: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu para lá me tornarei, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor, aleluias. Jó ele estava dizendo: eu não tinha nada, aleluias. Quando Jó ele estava dizendo: eu estou vindo nu, aleluias, colocando na forma humana, aleluias, a maneira que uma criança ela vem ao mundo, vem sem nada, aleluias. Ali os médicos, os enfermeiros pegam, colocam a roupa, aleluias. Já é uma grande vitória, já não estar mais nu, né? Já está vestido. Aí ele vai dizer: nu para lá eu me tornarei, aleluias, para o seio da terra, porque a Bíblia vai dizer que todos nós, aleluias, há de voltar. Se Jesus Cristo vir agora e nós estivermos vivos, teremos o corpo transformado, mas se Jesus não vir, vamos descer à sepultura. Esta é uma verdade, a morte é para todos, não tem como escapar. Só Cristo, através do arrebatamento da igreja, para fazer com que nós não vejamos a morte, somente Ele. Mas Jó estava dizendo: para onde nós vamos, o que nos aguarda, a morte, nós iremos para lá somente com uma roupa do corpo. Isto, se vestirem, né? Se não vestir, vai nu. Mas é o que ele estava dizendo. É o que Jó ele estava dizendo, né? Mas que sejamos gratos ao nosso Deus, aleluias. Sejamos gratos ao nosso Deus, aleluias, quando no nosso coração vir um pensamento de murmuração, de questionar, de reclamar, aleluias. Mas vamos nos apegar mais com Deus em oração, irmãos. E o Senhor ele vai continuar nos dando força e nos dando vitória. Amém? Que Deus abençoe a todos vós. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu quero somente dar os anúncios, dizer aos irmãos que amanhã, segunda-feira, teremos oração às 19 horas. Estaremos orando das 19 às 19h30. Os irmãos que quiserem e puderem estar vindo. Para mim não vir só se houver algo e eu ter que cancelar, né? Mas nós estaremos vindo amanhã, né, para a igreja, para estarmos orando às 19 horas. Terça-feira será, né, a lição de número 4
da nossa escola bíblica dominical. E na quarta-feira, irmãos, quero pedir aos irmãos, eu vou estar mandando lá no grupo, reforçando, né? Há um projeto do presbítero Moisés, né? Onde ele tem um grupo, né, intitulado com o título Adorar, onde eles fazem umas visitas nas congregações, onde a programação é eles que fazem. Aí eles nos comunicaram acerca da programação, né, e eu sempre deixei uma coisa bem clara, irmãos. Sou bem simples e humilde, mas por muitas das vezes, né, que depois que eu vim para cá, eles não vieram aqui. Aí algumas vezes questiona, né? E eu sempre, numa reunião que eu estou falando, não é nada, né, concernente que inflige a nada. Mas aí questionava, né, em questão que ele estava rodando e tal, e foi me perguntado, né, se já tinha vindo aqui. Eu falei assim, depois que eu estou lá, não. Mas eu também não faço questão. Eu falo isso de coração, irmãos. Não é por soberba, não é por nada. Porque eu aprendi, eu cresci assim, a gente tem maturidade para isso. A gente que é dirigente, né, eu tenho uma certeza que o evangelista Aldair, que, né, pastor de igreja, né, de repente não concorda, mas eu acredito que vai concordar com este meu pensamento. Porque eu entendo uma coisa, irmãos, independente de eu ter uma programação ou não ter, nós teremos culto, não teremos? Nós vamos vir para a igreja, nós vamos cantar os hinos da harpa, vai ter uma pregação, independente de ter qualquer programação. E eu fui bem claro com eles nessa situação, não tem? Eu falei assim, ó, independente se vocês for ou não for, não tem? Nós vamos ter culto, mas eu também não estou me importando com essas coisas não, né? Mas nós vamos para a igreja, nós vamos cultuar a Deus. Aí eles nos comunicaram, vai ter esta programação, né? Vai estar louvando o nosso cooperador, irmão Jadson, e vai estar pregando a Milena, né, filha da irmã Marli. Então eu quero pedir aos irmãos, né, da nossa congregação, vamos nos esforçar para nós estarmos aqui, né, juntamente com todos. Já é um dever nosso, né, estar na igreja, né, cultuando a Deus. E assim eles vão estar vindo aí, eu não sei que quantidade de pessoa que vai vir, mas o que vir, né, nós vamos exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, que é para isso que nós estamos aqui. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Vamos colocar de pé, por gentileza. Eu quero convidar aqui o evangelista Aldair para estar orando. Aleluias. Pai do Senhor, irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos em tua casa. Ó Deus querido, falando das grandezas de teu nome, Pai, dos louvores que foram apresentados à tua palavra. Continua com a tua igreja, continua com teus filhos, leva-nos em paz, nos dá uma semana abençoada, Senhor. Entra, Pai querido, com providência em causas, ó Deus querido, em saúde física, mental, espiritual. Oramos, ó Deus, pela vida do nosso irmão João. Ó Pai querido, oramos pela vida da igreja neste lugar, nesse ministério. Entregamos em tuas mãos, ó Deus, pois precisamos de ti, ó Pai. Continua conosco, Deus, repreenda toda a ação do inimigo. Continua, Pai, desfazendo os laços. Continua, Deus, desarmando as armadilhas em que o inimigo tem feito. Deus, nos colocamos em tua presença, a vida de cada um de teus filhos, e pedimos, ó Pai, continua conosco, nos dê, Deus, uma noite de paz. A semana abençoada é que nós oramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Da bênção. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador